Temos aí uma bomba do Supremo Tribunal Federal contra o Arthur Lira. Olha, o Arthur Lira teve um péssimo dia ontem e hoje deve estar com um humor péssimo também. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal ferrou com ele de verde e amarelo. O Lira passou o final de semana no seu telefone fazendo articulações para que o Bolsolão, o orçamento secreto, voltasse. Ele começou a pressionar o governo Lula, dizendo que o governo Lula tinha que garantir a volta do Bolsolão, senão ele não ia aprovar o pacote fiscal do Haddad. As mudanças que o Haddad anunciou em rede nacional, o Lira não ia colocar em pauta, não ia deixar aprovar. Pois bem, o Lira foi, articulou, eis que ontem o Flávio Dino decide, olha, podem voltar aí as emendas de comissão, as emendas PIX, pode voltar. Porém, o Flávio Dino colocou na decisão que tem que ter ali a indicação de quem foi que colocou a emenda, quem foi que indicou a emenda, para onde foi, tem que ter uma obra já, um projeto de obra ou um projeto de alguma coisa. Se for emenda da saúde, tem que ter aprovação do SUS e metade da verba tem que ir para a saúde, que eram as exigências do Dino, e o Flávio Dino estava esperando aí um projeto de lei ser aprovado, só que não era aprovado nunca. Então ele falou, ó, vai poder voltar se for assim já. Por quê? Porque a Controladoria Geral da União, que é quem fiscaliza, vai fiscalizar agora, antes não era, já eu te explico o motivo. A Controladoria Geral da União fez mudanças no portal da transparência. Então agora não tem mais como era na época que a Rosa Weber liberou e falou, ó, vou liberar, mas não pode mais ser secreto, esse orçamento secreto aí, hein? Vai ter que ser bem transparente. Mas no portal da transparência não tinham alguns dados, então eles faziam do jeito que queriam e descumpriram a ordem da Rosa Weber. Aí quando o Flávio Dino mandou, ele acionou a Controladoria Geral da União para fazer investigações sobre as emendas antigas e para fazer mudanças aí no portal da transparência. Fizeram as mudanças, foram anunciadas faz cerca de 2 semanas, e lá não tem mais como o deputado ali do relator do orçamento não colocar quem foi o deputado que está indicando a verba e para onde vai, e não colocar essas informações. Então agora ferrou o Arthur Lira, bem ferrado, que o orçamento não é mais secreto. Se ele mandar dinheiro para os amigos dele roubarem, que era o que estava acontecendo, a Controladoria Geral da União vai fiscalizar. Na mesma decisão, o Flávio Dino diz, ó, todas essas emendas serão fiscalizadas pela Controladoria Geral da União. E aí que está o problema. A Controladoria Geral da União investiga. Lembre-se, o ministro-chefe da CGU é indicado pelo Lula, tá? E está investigando tudo desses bandidos aí. Aí, o que aconteceu? O Arthur Lira chegou ontem de manhã e deu uma declaração dizendo que, olha, eu tenho confiança de que essa decisão do Dino aí vai ser aí derrubada no Supremo Tribunal Federal. Tá, o Dino pode decidir aí essas coisas, no STF a gente derruba. O que o Arthur Lira queria, ele recorreu, né? O Dino soltou a decisão, ele já recorreu. O que ele queria era o seguinte, que o STF liberasse o Bolsolão e vetasse a parte em que o Flávio Dino mandava ter ali transparência, mandava falar que tem que ter uma obra, tudo mais. O que aconteceu foi que deu ruim. Deu muito ruim para o Arthur Lira. O Lira está com medo da Controladoria Geral da União. Por quê? Porque o Flávio Dino soltou os cachorros aí para cima do Lira. E faz cerca de 2 meses mais ou menos, o Flávio Dino mandou a CGU investigar todas as emendas do orçamento secreto de 2019 até 2024. Então, pega parte do governo Bolsonaro. Pois bem, a CGU conseguiu aí encontrar inúmeras irregularidades. Inúmeras! Eles fizeram o seguinte, como são muitas emendas, imagina você tem aí uma amostra de 1000. Fizeram o quê? Sortearam. Sortearam 2 de cada região. E encontraram um monte de coisa. Aí vão aprofundar agora as investigações. O Flávio Dino até estendeu o prazo. Então aí tem um prazo maior agora, porque eles vão aprofundar. Agora você imagina, quando isso começar a ser investigado, porque não vai mais ser secreto o orçamento. Vai dar um problemão. Por isso que o Arthur Lira estava com medo. Como era feito o orçamento secreto antes? No governo Bolsonaro, eram umas emendas chamadas emendas RP9, emenda de relator. Então, o deputado e o senador que são escolhidos como relator do orçamento, então tem um deputado que ele faz ali o projeto de lei que é a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esse deputado que é o relator dessa lei,
ele tinha o poder ali, obviamente junto com o presidente da Câmara e do Senado, de escolher para qual parlamentar iam essas emendas. No governo Bolsonaro, estamos falando aí de 80 bilhões de reais. 80 bilhões dessas emendas que o Lira e o Pacheco mandavam para quem eles quisessem, principalmente o Arthur Lira. Pois bem, no governo Lula, lembre-se, o governo é obrigado a pagar, mas no caso, o Bolsonaro deixou o Arthur Lira criar isso. O Bolsonaro criou o mecanismo para que o Lira pudesse roubar todo o dinheiro. Os dois criaram juntos. Aí o que acontece? No governo Lula, o Arthur Lira aprovou mais dinheiro ainda para esse orçamento. Chegou aí a ser mais de 30 bilhões. A Rosa Weber, no começo do governo Lula, ela barrou isso. Falou, não pode mais isso aí porque isso não é transparente. Vai ter que ter transparência. As emendas RP9. Então ele passou a usar emendas RP8. Mesma coisa, só que o nome da emenda muda, então ele falou, ó, a decisão da Rosa Weber fala RP9, a gente está usando 8 aqui. E aí ele começou. Aí ele pegava as emendas de comissão. Tem várias comissões aí na Câmara. Tem comissão de educação, comissão de direitos humanos, comissão ali de comércio exterior, tem várias. De segurança, etc. Essas comissões têm emendas. Ele começou a colocar no orçamento bilhões para essas emendas. E aí ele distribuía para onde ele queria, sem transparência. A CGU encontrou, por exemplo, que 10 ONGs receberam 18 milhões de reais. Esses 18 milhões de reais, mandados para 10 ONGs, foram com irregularidades. Para você ter ideia, 6 dessas ONGs não tinham nem funcionários. Estavam roubando grana. Essas ONGs não tinham um projeto específico e não teve nem licitação ou chamamento. Licitação ou chamamento assim, olha, precisamos comprar tratores aqui. Por exemplo, quem tem tratores para vender, qual trator, precisamos do modelo tal, por quanto vocês vendem. Aí quem tiver o melhor custo-benefício, se contrata. Isso é uma licitação. Chamamento é parecido, só que com menos regras. Não fizeram nada, vamos comprar de fulano aí. As empresas não tinham nem funcionários. Tinha ONG aí, que tinha sido criada na véspera, só para receber o dinheiro. Aí você fala, isso em uma das investigações. A CGU fez uma operação com a Polícia Federal em compras ali do DENIT, que é o Departamento Nacional de Trânsito, no governo Bolsonaro. Foi em 2022. Essas compras foram em 2022, com o dinheiro do Bolsolão, dinheiro aí indicado pelo orçamento secreto. A CGU investigou e fez uma operação faz 3 semanas com a Polícia Federal. Pois bem, aí você vê, caramba, MPF, Polícia Federal, CGU, vários órgãos aí nessa operação. E você vê, caramba, o pouco que investigam, eles já estão achando crime. Imagina quando acabarem de investigar tudo. Aí o Arthur Lira queria o quê? Ele queria reformar a decisão ali, modificar a decisão do Flávio Dino, para que, esse era um dos pontos principais, que são vários pontos difíceis para Arthur Lira. O primeiro é a transparência e o outro é tirar da CGU. Ele queria que o dinheiro fosse direto da comissão para alguma prefeitura, sem passar por um ministério do governo Lula. Por quê? Porque se passa por um ministério, mesmo o governo sendo obrigado a pagar, quem faz ali a fiscalização é o Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União. E aí pegam os crimes. E aí essa era parte da decisão do Flávio Dino. Eis que o Supremo Tribunal Federal, em menos de 24 horas, já formou maioria, e aí que o Lira tá ferrado, para que a decisão do Flávio Dino valha aí 100%. Não vão reformar, se chama reformar, né? Não vão reformar a decisão dele, vai continuar valendo do jeitinho que o Flávio Dino escreveu. Ai. E a Controladoria Geral da União, lembre-se, foi aí acionada pelo Flávio Dino, entre outras investigações. Ele mandou investigar tudo, mas algumas ele especificou. Entre elas está o caso dos kits de robótica do Arthur Lira. Então está um problemão. Lembremos, o Arthur Lira precisa do Bolsolão para cumprir uma promessa, eu falei aqui no vídeo de ontem, que ele fez ao Bolsonaro. Ele falou para o Bolsonaro e para o bolsonarismo, e o Nicolas Ferreira falou isso num podcast ao vivo, falou para todo mundo saber que teve um acordo de que se o bolsonarismo votar no Hugo Mota, que é o candidato do Lira, para a presidência da Câmara, o Hugo Mota e o Arthur Lira vão trabalhar pessoalmente para aprovar a anistia ampla e irrestrita para todos os golpistas, inclusive aí, obviamente, o Bolsonaro. Pois bem,
o Lira, para isso, precisa de muito bolsolão. Vai rolar muita grana aí para os deputados roubarem. Só que não vai dar para roubar com a decisão do Flávio Dino. Imagina o deputado que fala, caramba, vou vender meu voto aí por uns 50 milhões de reais. Agora eu vou fazer meu pé de meia aí. Nossa, essa vai valer. O Lira tá desesperado. Aí agora tem que falar para qual prefeitura vai mandar. Tem que estar o nome do deputado, então se ele roubar você vai saber que é ele. Qual foi o projeto? Ou se ele falar, nossa, vou fazer uma ponte. Chega lá, não tá a ponte, então cadê a grana? Como foi? Se é verba da saúde, vai ter que passar pelo SUS, ser aprovado pelo SUS, e metade da verba tem que ir para a saúde. Aí ferrou. Aí ferrou de vez pro Arthur Lira. Como é que ele vai comprar voto? Alguém acha que os deputados do Centrão vão vender o voto por uma emenda que é para ele gastar para fazer bem para a população e não para roubar? Pô, claro que não. É óbvio que não. Então vai ser difícil aí pro Arthur Lira. Já nos bastidores se falava o seguinte, olha, o Lira prometeu uma coisa para o Bolsonaro e prometeu o extremo oposto daquilo para o PT. Não dá para fazer as duas coisas. Não dá para ele aprovar a anistia e não aprovar a anistia ao mesmo tempo. Não dá. Até o momento, tudo indica que ele deu um migué para o Bolsonaro. Ele atrasou o projeto de lei da anistia, que já estava para ser votado na Comissão de Constituição e Justiça, onde o bolsonarismo tem maioria. Lembre-se, eles têm maioria na comissão. Eles conseguiram aprovar aí o projeto aí do PL do estupro, eles conseguiram aprovar isso aí em tempo recorde e com ampla maioria, 2/3, é mais do que precisam. Precisavam de 3/5, eles tiveram 2/3, é bem mais. Pois bem, aí imagina você, ia para votar, o Arthur Lira atrasou isso e criou uma comissão especial. Já se disse que até o fim do ano, ou seja, fim do ano aí vai ter recesso e tudo mais, ou seja, até depois do carnaval, até março, não vai nem ter membro indicado ainda para essa comissão especial. Então já atrasou em 5 meses. Atrasou aí, isso foi no mês passado, né? Então, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 5 meses o Arthur Lira atrasou a anistia dos bolsonaristas. Então, até o momento, está cumprindo o acordo que fez com a base do PT. Porém, ele podia estar esperando a eleição do Hugo Mota se concretizar para, já com o Bolsolão, fazer a anistia no ano que vem. Podia ser? Podia. Só que agora, com o Bolsolão, ficou impossível. Mesmo se ele quiser cumprir a promessa que fez para o bolsonarismo, já não dá mais. Primeiro, os deputados não vão querer aí se... Imagina, os deputados vão votar a favor, a votação não é secreta, eles vão se indispor com o STF. E com o governo Lula. Nenhum deputado quer se indispor com o governo e com o STF. E com a Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal, etc. Para isso ia custar caro. Agora, sem ter como pagar, e aqui não dá mesmo. Então ferrou para o Bolsonaro, que queria anistia aí via Congresso, ferrou para o Nicolas Ferreira, que estava aí falando, ele foi quem tornou o acordo público, ferrou para o Arthur Lira, que não tem mais o poder que tinha antes, e que está aí na véspera da eleição. Ele conseguiu fazer um acordão com todos os partidos e todo mundo declarou apoio ao Hugo Mota. Só que, eu vou falar, eu já li muito sobre as eleições para a presidência da Câmara. Mais da metade das vezes tem traição de última hora. Mais da metade das vezes tem traição de uma hora. Todo mundo acha que o candidato tal vai ganhar quando vê ganhar outro. Inclusive foi eleito assim o Eduardo Cunha, foi eleito assim lá atrás o Severino Cavalcante, foi eleito assim o próprio Arthur Lira. Todo mundo achava que ia ganhar o Baleia Rossi e ganhou o Arthur Lira. Então você vê, o próprio Lira é fruto aí de uma zebra que deu no dia da eleição. Então ele tá com medo, porque uma coisa era ele garantindo que ia rolar Bolsolão para todo mundo. Outra coisa é que uma decisão do Flávio Dino e do STF mostrou o seguinte: o STF está com o Flávio Dino. O STF não está do lado do Arthur Lira. Está do lado aí do Flávio Dino. Então tá ruim. Tá bem ruim para ele. E vamos ver o que vai acontecer quando as investigações aí começarem a se aprofundar. Porque a Controladoria Geral da União, você não tenha dúvidas, vai acionar a Polícia Federal, se é que já não acionou, para algumas dessas investigações. E aí já a gente vai ter o quê? Operações da PF chegando aí em casa de deputado, em casa de senador, em casa aí de políticos, de assessores, etc, etc. Então vai ficar ruim a coisa para esse pessoal. E lembremos, a Polícia Federal está trabalhando, viu? Quando a gente vê, pá, vem a bomba. 3 semanas atrás não era
Um deputado, o orçamento é secreto, lembre-se, então não sabe quem foi o deputado que enviou verbas lá para o DENIT do Paraná. Mas teve uma operação da Polícia Federal. Nem falei aqui, não tem nome de deputado, vai falar o quê? Algum deputado, provavelmente paranaense. Por que provavelmente? Porque esses deputados pegavam verba do Bolsolão e enviavam às vezes para outros estados. Parte da decisão do Dino fala, não, tem que ser para o mesmo estado do deputado. Como é que um deputado de São Paulo manda verba para Santa Catarina? Pô, você é de São Paulo. A verba tem que ser para quem votou em você. Não pode. Como é que um deputado às vezes tinha deputado bolsonarista do Rio de Janeiro que mandava verba para Santa Catarina e roubava o dinheiro lá em Santa Catarina? Não. Tem que ser no seu próprio estado. Então o Flávio Dino também baniu isso aí. Vamos ver o que acontece. O Arthur Lira tá com o pior dos humores hoje, você pode acreditar, viu? Ele ainda tava com bravata ainda ontem, falando, o pleno do STF vai reverter essa decisão aí do Flávio Dino. Até o momento 6-0, tá? Capaz de ser 11. Aí é uma desmoralização total para Arthur Lira. Então, melhor, o amiguinho dele, o Gilmar Mendes, também votou contra ele, viu? Nem o Gilmar ele conseguiu. Ó, tá ruim, viu? Eu peço sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!